Oi, a paz, aqui é o pastor Ronaldo da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Mais uma vez é uma alegria poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, essas belas palavras de vida que acalmam o nosso coração. Gostaria de continuar os nossos estudos bíblicos em Gênesis. Hoje nós vamos estar falando aí sobre Deus dá pão ao que tem fome. Nós vamos fazer a leitura do Gênesis capítulo 41, que é o texto básico da nossa lição. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês aí que possa se inscrever em nosso canal, né, que vocês estarão aí nos ajudando, né, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus então que possa aplicar a sua palavra em nosso coração. Deus, eu quero te louvar por cada vida aqui presente, cada ouvinte, a cada irmão na fé, ó Deus, a cada pessoa, ó Deus, que está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa aplicar a palavra do Senhor nesses corações. Quero pedir que o teu Santo Espírito possa fazer frutificar a palavra, ó Deus, e que o Senhor fale aos corações. Fala que os teus servos ouvem. Ó Deus, estamos dispostos, ó Deus, a aprender da tua palavra. Deus, que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. O texto é Gênesis 41. Gênesis 41 diz assim a palavra de Deus. 46 até o final. Gênesis 41, 46 até o final. Era José, da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, o rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque iam além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, as quais lhes deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começava a vir 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Porque a fome prevaleceu em todo o mundo. A fome é uma realidade em nossos estados, em nosso Brasil, nos países de terceiro mundo. Essa é uma realidade, marca a pobreza. Muitos governantes, né, têm usado da pobreza para fazer-se eleitos, né, buscando suprir essa necessidade da população. Mas há uma fome em que as pessoas não atentam para ela, que é também uma realidade, que é a fome espiritual. É a alma vazia de Deus. Alguém disse que em nossa alma há um buraco do tamanho de Deus, há um vazio do tamanho de Deus. Assim, ela só pode ser preenchida por Deus. E muitas pessoas não têm essa consciência
de compreender que também há fome em seus corações, em suas almas, e que ela só pode ser satisfeita por Deus. O texto que nós vamos falar hoje, então, é com o tema da palavra de Deus. Deus dá pão ao que tem fome, Deus dá pão ao que tem fome. Então vamos estar falando desse texto. Vamos voltar um pouco então para o texto de José, onde nós lemos, o texto fala assim: clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. De acordo com o sonho que Deus deu a José, então haveria 7 anos de fartura no Egito, seguido por 7 anos então de fome. José então orientou os egípcios a poupar. O que parece, o povo egípcio não tinha o hábito de guardar alimentos. Tudo que eles produziam, eles consumiam, eram consumistas. Eles não levavam em consideração aquele provérbio, capítulo 30, a lição da formiga. As formigas guardam alimento para o inverno. E aquele povo egípcio não guardava. É assim também, nós vemos muitas pessoas hoje que não faz caso dessa administração. Se a gente analisar o plano de José e do consumo de alimentos no Egito, nós vamos ver a sabedoria que José usou. José guardou 1/5, ou seja, 20% da produção dos 7 anos de fartura. O que a gente percebe que os 20% eram suficientes para alimentar os egípcios nos 7 anos de escassez. Isso significa também que 20% era suficiente para alimentar no tempo de fartura. Logo, sabemos então que eles consumiram 80%, quando 20% eram suficientes para alimentá-los. Era um povo consumista. Isso é uma realidade também em muitas vidas. Aqui no Brasil, nós consumimos tudo que ganhamos. A sabedoria seria guardar 20% para nos auxiliar na época de escassez. Então, nos anos anteriores, quando não guardaram nada, os egípcios consumiam 100%, quando 20% eram suficientes. Algumas conclusões nós podemos tirar aqui. Essas são: os egípcios viviam no excesso e no desperdício. Isso também é verdade em nosso Brasil, é verdade para muitas pessoas que são consumistas, que buscam satisfazer a sua alma na matéria, nas coisas, nos bens. José mandou guardar apenas o necessário. Guardar muito ou consumir tudo demonstra então uma falta de sabedoria. Eclesiastes vai falar sobre isso, você pode ler lá. Então é preciso usufruir hoje e prevenir para amanhã. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Sempre que pudermos, nós devemos poupar uma parte dos nossos recursos. É uma habilidade financeira. Jesus disse que nós não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã. É verdade. Nós não podemos ficar preocupados com o futuro. Mas ele não ensinou em consequência e nem em previdência. Nós devemos estar preparados, e esse é um dos melhores remédios também contra a ansiedade. Para pensarmos nas pessoas em que nós amamos no futuro. Devemos então guardar uma parte, não consumir tudo que ganhamos. Nem todos têm algo para guardar, mas os que têm devem fazê-lo. E essa é uma lição que você tem que aprender aqui. Se você hoje tem um emprego, na situação que nós estamos vivendo, onde o desemprego é muito, agradeça a Deus. E se você tem um emprego, faça o propósito de guardar uma parte para sustentar no dia de escassez, quando você não tiver, para alimentar a sua família e, quem sabe, um necessitado. Essa é a sabedoria. Não usufrui tudo que você tem. Wesley diz o seguinte: ganhe o máximo que puder. Poupe o máximo que puder, para dar o máximo que puder durante o máximo de tempo possível.
Esta é uma sabedoria. Se você ganhar, você vai ter com que doar, né? E essa é uma das prioridades da palavra de Deus, né? Trabalhar para com que ter, que acudir o necessitado. Esse necessitado pode ser alguém da sua casa, mas pode ser um irmão na fé, pode ser qualquer outro que precisa da sua ajuda. Nós vemos que José, então, ele casou no Egito. Faraó deu a sua filha em casamento antes dos duros períodos de fome. José teve filhos com ela e ele escolheu os nomes dos meninos com base na bondade de Deus para com ele. Olha o que diz o versículo. Ele deu o nome Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e de toda a casa de meu pai. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que José reconheceu que Deus tinha transformado a sua aflição, o seu sofrimento, as suas dificuldades em algo bom. Deus o fez prosperar na terra da sua aflição. Deus, ele não esqueceu dele na terra da aflição. A bondade de Deus pode nos ajudar a esquecer as coisas ruins, as dificuldades que enfrentamos quando nós reconhecemos que tudo é propósito de Deus. Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem era não somente para José. O bem é para a sua família, para os seus irmãos que o magoaram. Que depois isso também vai ajudar a José a perdoar os seus irmãos. Essa lembrança de que Deus é que fez esquecer todo o sofrimento. É que Deus transformou o seu sofrimento, a providência de Deus é que o fez com que o mal se tornasse em bem. E por isso ele vai ter um coração pronto a perdoar o seu irmão, como nós vamos ver nos estudos mais à frente. Efraim é outro nome, significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E nós vamos ver aí que Efraim e Manassés vão fazer parte da tribo, vão ser tomados como filhos de Jacó. Aqui nós vemos que apesar de todo o sofrimento, Deus deu a José uma vida próspera e útil. A gente sabe que toda prosperidade ela vem de Deus, né? Seja aquilo que Deus te deu, agradeça a Deus. É Deus que faz prosperar. Deus é que nos dá uma vida próspera. Isso também vem de trabalho e de sofrimento, como nós vimos na vida de José, e fidelidade a Deus. Nós não pregamos a teologia da prosperidade, nós não cremos que prosperidade cai do céu, e que nem é para todos. Isso depende da vontade de Deus. Mas se temos o que comer, o que vestir, o nosso contentamento está em Deus. Mas, no entanto, a prosperidade vem de Deus, e nós vemos muitas pessoas servas de Deus, que Deus deu essa bênção de serem prósperos. Jó, Abraão, outros mais, Davi, né, os reis. E aqui, se nós não conseguimos esquecer e perdoar as pessoas e entender que todo sofrimento vem de Deus, é difícil a gente prosseguir, né, e se tornar uma pessoa próspera. Faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate Paneia, que significa pão da vida. Título sugestivo, né? Porque nós vamos estar tratando bem aqui, né, do pão da vida. Da noite para o dia, José foi transformado de um escravo, um grande líder, um salvador, aquele que traz o pão para que as pessoas possam viver. Abraham Lincoln, presidente antigo dos Estados Unidos, diz o seguinte: a adversidade não nos fragiliza, ela apenas mostra como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. E nós vamos então falar, né, como que José foi usado nesse tempo no Egito. Primeiro ponto, a gente precisa de ver a situação, né? Fome na terra era a situação. Essa é a situação dos egípcios naquela época, né, em que eles tiveram fome na terra. Os 7 anos de fartura então terminam e a fome predita começa.
O povo chora, reclama com Faraó, mas o que Faraó faz? Manda José. Nós vemos então aqui que José é um tipo de mediador entre Faraó e ele, né? As pessoas. O mediador é José. As pessoas têm que ir a José para chegar na bênção e nas riquezas de Faraó. Faraó manda o povo buscar aquele que pode prover as necessidades mais urgentes e os outros povos então fazem o mesmo. Hoje nós vemos que as pessoas que têm fome estão sem emprego, estão buscando no governo federal o auxílio emergencial. Recebe dele o auxílio para que possa sustentar nesse tempo de difíceis em que estão sem empregos. Essa é uma obra aí do Estado, e mesmo estados têm feito isso. As pessoas buscam em um governante maior. No entanto, as pessoas que têm em sua alma uma fome, muitas vezes buscam no lugar errado. Elas não buscam na pessoa certa, que pode satisfazer a sua alma faminta. Uma humanidade faminta vai comprar grãos de José, porque agora ele é o provedor de pão material para o mundo. Ele é o pão da vida. José aparece então como um salvador para aquelas pessoas que estão famintas. Os feixes de trigo se dobram ao feixe de trigo maior e o sonho se cumpre. José é um provedor. Assim, nós vamos aprender que só há um provedor para a alma faminta, e esse é Jesus. Nós vamos tratar deste ponto aí. Mas nós precisamos de ver então onde que é a solução. A solução ide a José. Essa é a solução. A solução para a nossa alma é ir a Jesus, como as pessoas estavam buscando em José. Ide a José. José é um tipo de Jesus. Em Jesus se pode ver algo de José. José é o tipo de Cristo, um personagem real e histórico que representava Jesus. Em períodos de abundância, José economizou então para dentro do seu celeiro, para ter em abundância, para suprir a fome do mundo. Sabemos que Jesus não precisou acumular, juntar como José, porque ele é dono da terra, ele é dono do mundo, ele é o criador dos céus e da terra, ele em toda a sua glória, ele é riquíssimo em bênçãos, ricas bênçãos da glória. Ele deixou a sua glória, ele se fez pobre, ele veio a esse mundo e veio trazer o pão principal, o pão necessário para a salvação de nossas almas. Nós podemos dizer então que Jesus é o único suprimento para a alma. As pessoas, não adiantava se as pessoas fossem buscar em outro país para alimentar a fome, porque não iam achar, porque todos estavam na mesma situação, todos necessitados, e só havia uma pessoa que podia suprir a fome de todo mundo. No caso da nossa alma, só há um que pode suprir a nossa necessidade, só por meio de Jesus. No caso daquela época, a fome mundial, só por meio de José se podia aproximar de Faraó. No nosso caso, só por meio de Jesus, nós podemos aproximar-se das ricas bênçãos celestes, das ricas bênçãos de Deus o Pai. Só por meio de Jesus, nós podemos aproximar diante de Deus. Disse Jesus assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode ler isso lá em João 14, versículo 6. Então, só por meio de Jesus podemos aproximar-se de Deus e ver os celeiros abertos para os suprimentos da nossa alma. Faraó ordenou que todos obedecessem a José. Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, e o que ele vos disser, fazei-o. Deus, o Pai,
nos ordena a ir a Jesus. E o que ele disser, nós devemos fazer. Buscar salvação em Jesus. Ninguém pode abrir os celeiros para a nossa alma faminta, exceto Jesus. Ninguém podia abrir o celeiro, exceto José. Em Apocalipse 5, 2, 3, nós vemos uma afirmação que diz assim que ninguém era capaz de abrir o livro do decreto da vontade soberana de Deus. Assim como ninguém foi capaz, né, de fazer suprir a fome daquelas pessoas famintas naquela época, a não ser José, que foi designado segundo o propósito de Deus, né? Como nós lemos, o propósito da vontade de Deus era que José fosse o salvador da humanidade naquela época em que passava fome. E o versículo de Apocalipse 5, 2, 3 fala: vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Só em Jesus, então, nós podemos termos salvação. Só Jesus pode abrir os decretos, propósitos soberanos de Deus de salvação. Só Jesus pode abrir as janelas do céu. Só Jesus pode abrir os celeiros de bênção. Nenhuma igreja pode, nenhum ancião pode. Só Jesus pode. Nem José, nem Maria, ninguém pode abrir as portas do céu. Todas as bênçãos nos dada por meio de Jesus. Efésios 1, versículo 3 fala: ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. E Paulo então vai citar algumas bênçãos no capítulo 1 de Efésios. Ele fala que a eleição para a salvação é determinada por Jesus, nossa adoção é por meio de Jesus, nossa redenção e remissão de pecados são ambas mediante Jesus, o dom do Espírito Santo é também mediante Jesus, todas as transações graciosas e ricas entre Deus e o seu povo realizam-se através do mediador que é Jesus Cristo. Ele nos justifica, ele nos santifica, ele nos sustém, ele nos aperfeiçoa, ele nos cura, ele nos fortalece, ele nos abençoa espiritualmente, materialmente, ele nos faz alimentados, ele nos faz forte. Ele é tudo o que necessitamos, tudo o que desejamos. Para a nossa felicidade depende de Jesus. Ide a Jesus. O que ele vos disser, fazei. Jesus, então, é essa pessoa certa, o qual nós devemos chegar para pedir as bênçãos de Deus. Nós temos que pedir em seu nome. A tudo que nós pedimos em seu nome, Deus o Pai vai nos dar. Deus criou o mundo através dele. Jesus sustenta o mundo com a palavra do seu poder. Ele faz nascer o sol, brota a semente, ele derrama a chuva, ele manda o sol. De Jesus nós recebemos graça sobre graça. Jesus é o pão da vida. O versículo fala: Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Dele nós recebemos graça sobre graça. O grande pregador Spurgeon, ele diz assim: Deus nos abençoa muitas vezes a cada vez que nos abençoa. Então, se Jesus é esse pão para a nossa alma, Jesus é o pão para a nossa alma. Terceiro ponto que nós vamos estar tratando nós vamos tratar: comprai. Esse é o meio possível. Só existe um meio possível de nós sermos salvos da nossa fome espiritual. Comprar é comprar a salvação. No caso do povo egípcio, comprar era um meio possível
José então abriu seus celeiros, muitas pessoas vinham de longe em busca de alimento. Ninguém que vinha buscar foi despedido vazio. José vendia o alimento a todos. Nós lemos um versículo na Bíblia que fala o seguinte, Isaías 55, do versículo 1 ao 3, me parece, diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Nós então compramos de Jesus, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, salvação para nossas almas. Aqui nesse versículo nós podemos ver que salvação ela é gratuita. Ela não é comprada com dinheiro, moeda humana. Jesus oferece de graça a salvação, porque ele pagou o preço da nossa alma. Ele pagou o preço da nossa vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus Cristo morreu e nos comprou com seu sangue. Ele nos comprou para si mesmo. Jesus, então, oferece salvação de graça. Em Efésios, capítulo 2, 8, 9, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nós recebemos de graça a salvação. Jesus, como José, abre os celeiros a todos que vêm a ele, para todos que buscam. Jesus chama a todos nós a ir a ele. O versículo de Apocalipse diz: o Espírito e a noiva disse: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tenha sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Receba de graça também o pão da vida. Apocalipse 22, 17 fala da água da vida, que mata a sede de nossa alma. E Jesus é o pão da vida que mata a fome de nossa alma. Um autor chamado William Bridge, ele diz assim: em Jesus há suficiente para servir a todos nós. Se 2 ou 20 homens estão com sede e vai beber a água de uma garrafa, enquanto um está bebendo, os demais sentem inveja, porque pensam que não haverá o bastante para eles também. Mas se centenas estiverem com sede e todos forem ao rio, enquanto um está bebendo, os demais não sentem inveja, porque há suficiente para todos. Em Jesus há suficiente salvação para todos, a todos que o buscam, a todos os que vão a ele. Spurgeon diz: baldes vazios se dão muito bem com a fonte da graça. Jesus, no seu Sermão do Monte, ele nos ensina a orar da seguinte forma: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que você necessita? Se você está sentindo um vazio na sua alma, se você sente que está longe de Deus, que você está numa miséria, vai a Cristo, busca a Ele, pede a Ele, Ele te dará de graça a salvação para a sua alma. Há um versículo em Provérbios, em Ezequiel 34, 26, que diz assim: eu farei bênção, farei descer chuva a seu tempo, serão chuvas de bênção. Meu irmão, minha irmã, vá a Cristo, Ele é suficiente para a sua alma. Meu amigo, busque a Jesus. Se você está perdido, se você se sente miserável, se sente faminto, busque a Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Peça a Ele com fé e Ele te dará de graça a salvação. Assim, nós encerramos esse sermão. Antes, gostaria de fazer um pedido. Se você puder se inscrever em nosso canal, será bom, para nós, estará nos ajudando a compartilhar, a palavra do Senhor, do Senhor Jesus. Então, nós encerramos essa transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família.
e assim Deus possa aplicar a palavra ao seu coração. Boa noite a todos.